Clara não deveria estar ali. Era isso que seu corpo inteiro parecia gritar enquanto ela permanecia parada diante daqueles portões altos, negros, frios, adornados com detalhes dourados que brilhavam sob o sol do fim da tarde. O endereço confirmava: bairro mais nobre da cidade, uma rua onde o silêncio não era ausência de som, mas presença de dinheiro. Nenhuma casa simples. Nenhuma fachada modesta. Apenas muros altos, câmeras discretas e a sensação constante de que quem morava ali não precisava provar nada a ninguém. Ela ajustou o blazer simples que comprará parcelado em uma loja de departamento, respirou fundo e tentou ignorar o aperto no estômago. Não era apenas nervosismo. Era aquela sensação antiga, conhecida, de estar entrando em um mundo que não havia sido feito para pessoas como ela. Clara vinha de uma sequência de perdas silenciosas. Formada em nutrição, dedicada, estudiosa, mas esmagada por uma crise econômica que não perdoava diplomas nem esforço. As contas se acumulavam na pensão onde morava no centro, e o telefone que raramente tocava com boas notícias agora a havia conduzido até ali. Babá. A palavra ainda soava estranha na sua cabeça. Não porque fosse um trabalho indigno, mas porque representava um desvio brutal de tudo que ela havia planejado para a própria vida. Ainda assim, não havia escolha. O aluguel atrasado não esperava vocação, e a geladeira vazia não respeitava sonhos. Ela apertou o botão da campainha. O som ecoou longo, grave, como se atravessasse mais do que apenas aquele portão. Alguns segundos depois, ele se abriu lentamente, revelando um jardim que parecia mais um cenário de filme do que um espaço real. Grama perfeitamente aparada, caminhos de pedra clara, árvores ornamentais posicionadas com precisão quase cirúrgica. 2 jardineiros trabalhavam em silêncio, sem sequer erguer o olhar. Tudo ali parecia funcionar em um ritmo próprio, distante do mundo comum. Uma mulher surgiu à frente da porta principal. Postura ereta, roupa impecável, olhar treinado para avaliar pessoas em segundos. Tinha por volta de 50 anos, cabelos presos com rigor e um semblante que não demonstrava curiosidade nem simpatia. Clara Santana? Perguntou, sem sorrir. Sim, sou eu. Entre. O Sr. Alexandre a espera. Clara atravessou o caminho sentindo o som dos próprios passos desaparecer no chão macio. Ao entrar na casa, o impacto foi ainda maior. O hall era amplo demais para ser chamado de sala. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo a luz em centenas de fragmentos brilhantes. O piso de mármore claro era tão polido que ela teve receio de pisar com força. Quadros enormes ocupavam as paredes, pinturas que ela reconhecia vagamente de livros e documentários, obras que provavelmente valiam mais do que tudo que ela possuía somado. Cada detalhe parecia gritar riqueza, controle, poder. Ela sentiu, por um instante, vontade de dar meia volta. Foi então que o viu. Alexandre Drummond descia uma escada curva de madeira escura, cada degrau largo, firme, silencioso. Alto, postura confiante, terno perfeitamente ajustado. Não parecia apenas um homem rico. Parecia alguém acostumado a ser obedecido. Seus olhos eram frios, atentos, do tipo que analisava contratos, pessoas e situações com a mesma precisão. Senhorita Clara, disse ele, parando a alguns metros dela. Obrigado por ter vindo. Obrigada pela oportunidade, senhor. Ele assentiu levemente, como quem registra a resposta, mas não se deixa envolver por ela. Vou ser direto. Não temos muito tempo para formalidades. A situação aqui é delicada. Algo no tom dele fez Clara endireitar a postura. Não era arrogância. Era cansaço. Um cansaço profundo, acumulado. Meu filho tem 3 anos, continuou. E não consegue comer. Ela franziu levemente a testa. Como assim? Alexandre desviou o olhar por um segundo, como se medir aquelas palavras fosse mais difícil do que fechar negócios milionários. Tudo que ele come, ele passa mal. Vomita. Sempre. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara sentiu o coração apertar de forma involuntária. 6 meses. Era o que ele explicaria em seguida. 6 meses de refeições interrompidas, noites em claro, consultas médicas intermináveis. 12 pediatras. Especialistas renomados. Clínicas caras. Exames invasivos. Nenhuma resposta concreta. Nenhuma solução. Já tivemos 15 babás, ele disse, com um tom que misturava frustração e vergonha. Nenhuma ficou. E por quê? Clara perguntou, já sabendo a resposta, mas precisando ouvi-la. Por que é insuportável ver uma criança sofrer assim todos os dias? Por que ninguém aguenta lidar com isso por muito tempo?
Ela engoliu em seco. Não era apenas um emprego. Clara percebeu isso naquele instante. Havia algo errado. Muito errado. E, pela primeira vez desde que atravessara aquele portão, ela sentiu que talvez não estivesse ali por acaso. Alexandre respirou fundo antes de concluir. Se aceitar ficar, preciso que saiba de uma coisa. Não espero milagres. Já não acredito neles. Só preciso de alguém que não vá embora. Clara sustentou o olhar dele por alguns segundos. Algo dentro dela se moveu. Um incômodo antigo, uma dor que ela reconhecia demais para ignorar. Posso conhecê-lo? Perguntou. Alexandre hesitou. Pode. Mas aviso desde já, não é fácil de ver. Ele se virou e começou a caminhar em direção ao corredor que levava ao andar superior. Clara o seguiu, sentindo que cada passo a levava para mais longe da vida simples que conhecia, e para mais perto de algo que mudaria tudo. Ela ainda não sabia, mas aquele encontro não marcaria apenas o início de um trabalho temporário. Marcaria o começo de uma história que colocaria em xeque dinheiro, poder, preconceito, e revelaria uma verdade que ninguém naquela casa estava preparado para encarar. O corredor parecia longo demais. Silencioso demais. Clara caminhava atrás de Alexandre sentindo o ar mudar à medida que avançavam pela casa. A opulência continuava ali, portas de madeira maciça, móveis antigos, quadros caros, mas algo começava a destoar. O silêncio não era apenas conforto. Era tensão acumulada. Eles subiram a escada devagar. Alexandre parou diante de uma porta branca, decorada com adesivos infantis de super-heróis. Aquela porta contrastava violentamente com todo o resto da casa. Era a única coisa naquele ambiente que lembrava que ali vivia uma criança. Gabriel, disse Alexandre, com a voz mais baixa do que antes. Papai vai entrar com a nova babá, tudo bem? Não houve resposta. Ele respirou fundo antes de girar a maçaneta. Clara percebeu, naquele gesto simples, que aquele homem poderoso tinha medo. Medo de abrir aquela porta. Medo do que encontraria do outro lado. Medo de se sentir novamente impotente. Quando a porta se abriu, Clara sentiu o impacto como um soco no peito. Gabriel estava sentado no centro de uma cama grande demais para o corpo pequeno que ocupava. A cama parecia engolir aquele menino. Ele era magro demais. Muito mais magro do que qualquer criança de 3 anos deveria ser. Os braços eram finos, as pernas frágeis, o rosto pálido. Os olhos azuis, enormes no rosto pequeno, tinham uma expressão que não combinava com a idade. Não havia curiosidade infantil ali. Havia cansaço. Ao lado da cama, uma comadre de hospital. Toalhas dobradas. Um balde discretamente posicionado no canto. Não era preciso que ninguém explicasse nada. Aquela criança passava mal com frequência. Aquilo era rotina. Oi, Gabriel, disse Clara, com a voz suave, controlando o nó na garganta. Eu sou a Clara. O menino a observou por alguns segundos. Havia desconfiança naquele olhar. Uma desconfiança que nenhuma criança deveria aprender tão cedo. Você vai cuidar de mim? Perguntou ele, num fio de voz rouca. Vou tentar ajudar você da melhor forma que eu souber. Gabriel desviou o olhar. Todas as tias falam isso. Depois vão embora quando eu vômito na roupa delas. A frase simples caiu pesada no quarto. Alexandre fechou os olhos por um instante. Clara sentiu o estômago revirar. Aquilo não era apenas um problema alimentar. Era abandono repetido. Era rejeição acumulada. Posso sentar aqui com você? Perguntou ela, apontando para a beira da cama. Gabriel hesitou, depois assentiu com a cabeça. O corpo permaneceu encolhido, como se ele estivesse sempre pronto para o momento em que alguém desistiria dele novamente. Clara sentou-se devagar. Seus olhos profissionais começaram a registrar detalhes que ninguém parecia ter notado com atenção real. A forma como ele protegia a barriga com os braços. A respiração curta. A rigidez involuntária sempre que falava de comida. Me conta uma coisa, Gabriel, disse ela com cuidado. Você passa mal antes de comer, durante, ou depois? Sempre depois, respondeu sem pensar muito. Não importa o que eu como. E dói? Ele assentiu. Dói muito aqui, apontou para o estômago. E aqui também. Levou a mão ao peito. Clara sentiu um frio percorrer a espinha. Aquilo não era apenas físico. Havia algo mais profundo ali. Você lembra quando isso começou? O menino ficou em silêncio. O olhar se perdeu em algum ponto invisível do quarto. Os olhos começaram a brilhar, cheios de algo que nenhuma criança deveria carregar. Foi quando a mamãe foi embora. Alexandre se moveu imediatamente. Filho,
A mamãe não foi embora. A gente já conversou sobre isso. Foi sim, insistiu Gabriel, com a voz embargada. Ela ficou doente porque eu fui um menino ruim. O quarto ficou pesado. Clara sentiu o coração apertar com força. Ali estava a resposta que 12 médicos não tinham conseguido enxergar. Não, meu amor, Alexandre se aproximou. Mamãe ficou doente sozinha. Não foi culpa sua. Gabriel abaixou a cabeça, sem convicção alguma. A culpa já estava enraizada fundo demais. Clara respirou fundo antes de continuar. Gabriel, que comida você mais gostava quando a mamãe estava aqui? O efeito foi imediato. Os olhos dele se iluminaram pela primeira vez desde que ela entrará naquele quarto. Biscoito de chocolate, respondeu com um sorriso tímido. Ela fazia no domingo. Cheirava gostoso na casa inteira. E agora, o que você come? O sorriso desapareceu. Comida sem gosto. Comida de doutor. Parece remédio. Clara olhou para Alexandre. Pela primeira vez desde que se conheceram, ele parecia não ter resposta alguma. Ali, naquele quarto silencioso, Clara entendeu algo que mudaria tudo. O problema de Gabriel não estava apenas no estômago. Estava no coração. E ninguém naquela casa havia parado para ouvir isso de verdade. Clara deixou o quarto de Gabriel em silêncio, mas sua mente estava longe de estar calma. O corredor parecia ainda mais longo agora, como se cada passo ecoasse as palavras que o menino havia dito minutos antes. A mamãe foi embora porque eu fui um menino ruim. Aquela frase não era apenas triste. Era devastadora. Era prova viva de que algo muito mais profundo estava acontecendo ali. Alexandre caminhava ao lado dela, com os ombros rígidos. O homem que comandava empresas, assinava contratos milionários e decidia o futuro de centenas de funcionários parecia menor naquele instante. Havia algo que o dinheiro não conseguia comprar. Respostas. Alívio. Paz. Eles entraram na biblioteca. Um espaço amplo, forrado de estantes do chão ao teto, livros caros organizados por ordem perfeita. Uma mesa de madeira maciça ocupava o centro do ambiente, com 2 poltronas de couro posicionadas à frente. Tudo ali transmitia controle, lógica, razão. Exatamente o oposto do que Clara havia acabado de testemunhar no quarto do menino. Já ouviu algo parecido antes? Alexandre perguntou, quebrando o silêncio. Em termos técnicos? Clara respondeu com cautela. Sim. Muitas vezes. Ele se sentou, apoiando os cotovelos na mesa, passando a mão pelo rosto com cansaço. Nós fizemos tudo certo, disse ele, quase como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Tudo o que qualquer pai com recursos faria. Consultamos os melhores médicos do país. Alguns do exterior. Fizemos exames que eu nem sabia que existiam. Clara assentiu, incentivando-o a continuar. 12 pediatras. 3 gastroenterologistas. 2 psicólogos infantis com especialização internacional. Um neurologista. Até um psiquiatra infantil. Ele respirou fundo. Todos diziam coisas diferentes, mas chegavam à mesma conclusão, não encontravam nada concreto. E o que prescreveram? Ela perguntou. Alexandre se levantou e foi até um armário lateral. Abriu uma gaveta e retirou uma pasta grossa, cheia de papéis, laudos, receitas médicas. Isso. Ele colocou a pasta sobre a mesa. Clara abriu com cuidado, passando os olhos pelos documentos. Dietas extremamente restritivas. Alimentos sem sabor. Texturas pastosas. Horários rígidos. Vitaminas artificiais. Tudo extremamente técnico. Extremamente frio. E mesmo assim ele continuava passando mal, Alexandre concluiu, com a voz carregada de frustração. Todos diziam que o corpo dele rejeitava a comida. Alguns sugeriram algo psicossomático, mas descartaram rápido. Disseram que não fazia sentido um trauma causar algo tão físico. Clara fechou a pasta devagar. Faz sentido, disse ela, com firmeza tranquila. Alexandre a olhou, surpreso. Faz? Faz muito sentido. Ele se recostou na cadeira, observando-a com atenção. Pela primeira vez desde que Clara havia chegado, ele parecia realmente disposto a ouvir. Senhor Alexandre, ela começou. Crianças pequenas não têm repertório emocional para processar perdas profundas. Elas não racionalizam como adultos. Elas sentem. E o corpo delas responde. Mas isso explicaria vômitos diários? Ele questionou. Durante 6 meses? Sim. Clara respondeu sem hesitar. Especialmente se a comida estiver associada a algo doloroso. Alexandre ficou em silêncio. Gabriel não perdeu apenas a mãe,
ela continuou. Ele perdeu o momento em que se sentia seguro. Pelo que me contou, as refeições eram um momento de vínculo, de afeto, de presença. Quando a mãe morreu, o ato de comer deixou de ser conforto e passou a ser gatilho. Então ele vomita porque, lembra dela? Porque o corpo dele aprendeu a rejeitar aquilo que ativa a dor, Clara explicou com calma. Não é consciente. Ele não escolhe isso. É defesa. Alexandre passou a mão pelos cabelos, visivelmente abalado. Todos os médicos olharam para o estômago dele, disse ele, com amargura. Ninguém olhou para o coração. Porque não é o campo de atuação deles, Clara respondeu. A maioria trata o sintoma. Poucos tratam o contexto. Ele a encarou por alguns segundos longos. E as babás? Perguntou. 15 desistiram. Todas com experiência. Todas bem recomendadas. Elas viam o vômito, Clara respondeu, mas não viam a dor por trás dele. E ninguém ensina uma babá a lidar com trauma emocional profundo. Alexandre se levantou e caminhou até a janela. Do lado de fora, o jardim perfeito contrastava com o caos silencioso que viviam dentro daquela casa. Você acha que consegue ajudar meu filho? Perguntou, sem se virar. Clara respirou fundo antes de responder. Acho que posso tentar algo diferente de tudo que já foi feito aqui. Ele se virou imediatamente. Diferente como? Mudando não apenas o que ele come, disse ela, mas como, onde, com quem e com qual emoção ele se alimenta. Alexandre voltou a sentar, interessado. Os médicos não deram importância a isso. Porque não é o foco deles, Clara repetiu. Mas para uma criança de 3 anos, isso é tudo. O silêncio se instalou novamente. Alexandre parecia pesar cada palavra, cada possibilidade. Se você falhar, ele começou. Eu falhei antes, Clara interrompeu, com suavidade. Sei lidar com isso. Mas se funcionar, pode mudar a vida dele. Alexandre a observou atentamente. Pela primeira vez, não via nela apenas uma babá pobre em busca de um salário. Via alguém que entendia seu filho de uma forma que ninguém mais havia entendido. Você tem 2 semanas, ele disse finalmente. Liberdade total. Se conseguir que ele mantenha uma refeição completa sem passar mal, eu triplico o seu salário. Clara sentiu o peso da responsabilidade cair sobre os ombros, mas não pensou no dinheiro. Eu aceito, respondeu. Mas não pelo salário. Então por quê? Ela pensou em Gabriel, encolhido na cama grande demais, carregando uma culpa que não era dele. Por que nenhuma criança deveria sofrer assim? Alexandre assentiu, sem saber que aquela decisão marcava o início de uma transformação que ninguém naquela casa seria capaz de controlar. Naquela mesma tarde, Clara começou sem alarde. Não anunciou planos, não fez promessas, não pediu autorização para nada além do essencial. Apenas voltou ao quarto de Gabriel com passos leves, como alguém que sabe que qualquer movimento brusco poderia quebrar algo frágil demais para ser reconstruído. O menino estava sentado na cama, abraçando um travesseiro quase do tamanho do próprio corpo. Olhava para a janela, distraído, como se esperasse que algo fosse acontecer, mas sem acreditar muito nisso. Oi, Gabriel, Clara disse, com a mesma suavidade de antes. Posso ficar um pouquinho aqui com você? Ele virou o rosto devagar. Observou-a em silêncio por alguns segundos. Depois deu de ombros. Pode. Ela se sentou no chão, não na cama. Queria ficar à altura dele. Queria que ele sentisse que não estava acima, nem distante. Sabe, eu fiquei pensando no que você me contou, ela disse. Sobre a sua mamãe. Gabriel apertou o travesseiro com mais força. Você sente muita saudade dela, né? Ele assentiu, sem levantar os olhos. Todo dia. Clara não respondeu de imediato. Deixou o silêncio fazer o que palavras não conseguiriam. Quando a gente sente muita saudade de alguém que ama, às vezes o corpo fica confuso, ela continuou. Ele não sabe onde guardar a dor. Gabriel a olhou, curioso. É por isso que minha barriga dói? Clara respirou fundo. Aquele era um momento delicado. Pode ser, respondeu com honestidade. Às vezes a barriga dói porque o coração está triste demais. O menino ficou pensativo. Nenhum adulto havia explicado isso daquele jeito antes. Quando você come, o que você sente primeiro? Ela perguntou. Medo, respondeu sem hesitar. A palavra saiu simples, direta, sem drama. Clara sentiu o impacto por dentro, mas manteve o rosto calmo. Medo de quê? De passar mal. De vomitar. De fazer sujeira. Ele baixou a cabeça. Papai fica triste quando isso acontece. Clara fechou os olhos por um instante.
Não por fraqueza, mas para não deixar transparecer a dor que aquilo causava. Gabriel, disse ela com cuidado, você sabe que ninguém fica bravo com você por isso, né? Fica sim, ele respondeu. Todo mundo suspira. Aí a tia limpa, depois vai embora. Sempre vai embora. Ali estava a raiz mais profunda. Não era apenas o trauma da perda. Era o medo constante de ser abandonado de novo. Eu não vou embora, Clara disse, sem elevar a voz. Pelo menos não agora. Ele a olhou com desconfiança. Você promete? Promessas às vezes quebram, ela respondeu com sinceridade. Mas eu posso ficar enquanto você precisar de ajuda. Gabriel pensou por alguns segundos. Depois assentiu devagar. Tá. Clara sorriu de leve. Era a primeira brecha. Posso te fazer mais uma pergunta? Pode. Você lembra como era quando comia com a sua mamãe? O efeito foi imediato. O corpo do menino relaxou um pouco. A gente sentava na mesa grande, ele disse. Ela cortava minha comida. Contava histórias. Às vezes cantava. E você gostava? Gostava muito. E agora você come onde? Aqui, respondeu, olhando ao redor do quarto. Sozinho. Clara observou o ambiente. Tudo ali dizia doença, cuidado excessivo, expectativa de fracasso. Não havia vida naquele quarto. Apenas espera. Você gostaria de tentar comer em outro lugar um dia? Ela perguntou. Gabriel hesitou. Se eu vomitar? Se você vomitar, a gente limpa, Clara respondeu. E continua. Sem bronca. Sem pressa. O menino ficou em silêncio. Gabriel, ela continuou, comer não precisa ser assustador. Pode ser devagar. Pode ser divertido. Pode ser seguro de novo. Ele a olhou com olhos cheios de dúvida e esperança misturadas. Você acha que dá? Acho, respondeu com firmeza. Mas a gente vai fazer no seu tempo. Clara se levantou devagar. Hoje não vamos mudar nada, disse ela. Hoje só vamos conversar. Amanhã, se você quiser, a gente tenta algo diferente. Diferente como? Ela sorriu. Surpresa. Gabriel sorriu de volta, pequeno, quase imperceptível. Mas era um sorriso verdadeiro. O primeiro em muito tempo. Do lado de fora do quarto, Alexandre observava em silêncio. Ele não havia ouvido todas as palavras, mas tinha visto algo que nenhum médico havia conseguido provocar. O filho dele estava menos encolhido. Menos tenso. Mais presente. Clara saiu do quarto e fechou a porta com cuidado. E então? Alexandre perguntou, ansioso. Ele não precisa de mais exames agora, ela respondeu. Precisa sentir que não vai ser abandonado toda vez que o corpo dele falhar. Alexandre engoliu em seco. Você acha que isso explica tudo? Explica o suficiente para tentar algo novo, Clara respondeu. Alexandre assentiu, ainda inseguro, mas sem negar. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Gabriel adormeceu sem chorar. E Clara soube, no fundo, que algo havia mudado. Ainda não era a cura. Mas era o início de algo que ninguém naquela casa havia conseguido oferecer até então, confiança. Na manhã seguinte, Clara acordou antes de todos. A casa ainda estava silenciosa, envolta naquela tranquilidade artificial que só existia porque tudo funcionava como um relógio caro. Ela caminhou até a cozinha observando cada detalhe. Bancadas impecáveis, utensílios organizados, uma geladeira maior do que o quarto que alugava na pensão. Tudo ali estava pronto para servir, mas não para acolher. Dona Marlene, a cozinheira da casa, entrou alguns minutos depois, surpresa ao vê-la ali tão cedo. Bom dia, minha filha. Precisa de alguma coisa? Bom dia. Preciso sim, Clara respondeu com um sorriso gentil. Hoje eu mesma vou preparar o café da manhã do Gabriel. A mulher franziu a testa, hesitante. Mas doutor mandou seguir a dieta certinha, tudo sem sal, sem tempero. Eu sei, Clara interrompeu com cuidado. Não vou mudar os ingredientes. Só a forma. Dona Marlene a observou por alguns segundos, avaliando aquela jovem simples que falava com tanta convicção. Se o senhor Alexandre autorizou. Autorizou, Clara respondeu, com calma. Ela começou escolhendo ingredientes simples. Nada proibido. Nada fora da dieta. Apenas organizados de outra maneira. Cortou os alimentos em formatos pequenos, harmônicos. Separou cores. Transformou o prato em algo visualmente vivo, não em uma obrigação médica. Enquanto isso, Gabriel acordava no andar de cima. Clara subiu para buscá-lo pessoalmente. Bom dia, príncipe, disse ela, abrindo a porta devagar.
Gabriel estava sentado na cama, esfregando os olhos. Hoje tem comida? Perguntou, com cautela. Tem, ela respondeu. Mas só se você quiser tentar algo diferente. Ele a olhou desconfiado. Diferente como? Em outro lugar. Gabriel franziu a testa. E se eu passar mal? A gente cuida, Clara respondeu com tranquilidade. Sem pressa. Sem bronca. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois assentiu. Tá. Eles caminharam juntos até a sala de jantar. Gabriel parou na porta, impressionado. Faz tempo que eu não entro aqui, murmurou. Hoje você é convidado especial, Clara disse. Ela puxou uma cadeira próxima à dela. Vou sentar do seu lado. Gabriel subiu com cuidado, observando a mesa enorme. Posso sentar na cadeira do papai? Clara sorriu. Pode. Hoje você manda. O prato foi colocado à frente dele. Gabriel arregalou os olhos. Tá bonito. É comida de príncipe, Clara explicou. Cada cor tem um poder. Que poder? Esse laranja dá força. Esse dourado dá coragem. E esse verde protege o estômago. Gabriel sorriu, interessado. Era a primeira vez que alguém falava de comida sem mencionar doença. Vamos comer devagar, Clara disse. Sem pressa. Ele levou a primeira colher à boca. Mastigou. Engoliu. Parou. Clara não disse nada. Apenas esperou. Segunda colher. Terceira. Ele respirava fundo entre uma e outra, como se esperasse algo ruim acontecer. Tá doendo? Clara perguntou baixinho. Não, ele respondeu, surpreso. Ainda não. Então continua quando quiser. Minutos se passaram. O prato foi ficando vazio. Gabriel parou, assustado. Acabou. Clara olhou para o relógio, mas não disse nada. Eles esperaram. 5 minutos. 10. 15. Gabriel levou a mão à barriga. Tia. Clara sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma. O que foi? Eu não vomitei. O sorriso que surgiu no rosto dele não era de alegria comum. Era espanto. A comida ficou. Clara sorriu de volta. Por que você deixou? Do outro lado da porta, Alexandre observava em silêncio. Os olhos marejados. Pela primeira vez em 6 meses, seu filho havia terminado uma refeição completa. Naquela manhã, não houve comemoração exagerada. Não houve festa. Clara sabia que aquilo era apenas uma micro-vitória. Mas também sabia que, para uma criança traumatizada, aquele pequeno sucesso era maior do que qualquer diagnóstico médico. Gabriel desceu da cadeira com cuidado. Amanhã a gente come de novo? Amanhã, Clara respondeu. Ela sabia que ainda haveria recaídas. Desconfiança. Medo. Mas algo havia sido quebrado ali. Não o estômago do menino. O ciclo de expectativa de fracasso. E isso, Clara sabia, era o começo da mudança real. Aquela primeira refeição não virou manchete dentro da casa. Clara fez questão disso. Não contou como vitória, não chamou atenção, não transformou o momento em algo maior do que precisava ser. Para Gabriel, aquilo não podia virar pressão. Precisava continuar sendo apenas seguro. No dia seguinte, ela repetiu o ritual com pequenas variações. Não no prato, mas no entorno. Levou o menino até a varanda, onde o sol da manhã entrava de forma suave entre as plantas. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, misturado ao canto distante de alguns pássaros. Era um ambiente vivo, diferente do quarto silencioso onde ele costumava comer esperando o pior. Hoje vamos comer aqui, Clara disse, colocando o prato à frente dele. Dá para ver o céu. Gabriel olhou ao redor, curioso. A mamãe gostava de sentar perto da janela, comentou, quase como quem conta um segredo. Então é um bom lugar, Clara respondeu. Ele começou a comer devagar, com menos tensão do que no dia anterior. Ainda parava entre uma garfada e outra, ainda levava a mão à barriga, mas o medo já não dominava cada movimento. Quando terminou, olhou para Clara, aguardando. Vamos esperar, ela disse. Eles ficaram ali sentados, conversando sobre coisas simples. Um pássaro que pousou na árvore. Uma nuvem que parecia um animal. O tempo passou. Nada aconteceu. Não doeu, Gabriel disse, com surpresa. Seu corpo está aprendendo, Clara respondeu. Ele só precisa de tempo. Alexandre observava de longe. Não interferia. Não falava. Apenas via algo que não via havia meses, o filho existindo sem sofrimento constante. Nos dias seguintes, Clara começou a mudar outras coisas. Nada brusco. Nada imposto.
Apenas ajustes silenciosos. O horário das refeições passou a ser previsível, sem pressa. Sempre no mesmo clima. Sempre com ela presente. Sempre com histórias. Cada refeição tinha um tema. Não anunciado, apenas vivido. Um dia, comida de pirata. Outro, comida de astronauta. Em outro, comida de super-herói. Gabriel ria enquanto comia. Pela primeira vez, a comida não vinha antes do medo. A imaginação vinha primeiro. Hoje o frango da coragem, Clara dizia. Coragem para enfrentar dragões. Eu sou corajoso? Ele perguntava. Muito. E aquela palavra começou a entrar no corpo do menino junto com o alimento. Clara também começou a envolver Gabriel no preparo. Coisas pequenas. Lavar um legume. Mexer uma tigela. Escolher o prato colorido. Quando a gente ajuda a fazer, a comida fica menos assustadora, ela explicava. Gabriel concordava sem entender exatamente por quê, mas sentindo que fazia sentido. No terceiro dia, houve um pequeno episódio. Um enjoo leve. Um olhar de pânico. Clara não correu. Não suspirou. Não chamou ninguém. Tá tudo bem, disse. Seu corpo só está lembrando do medo antigo. Ele vai esquecer. Gabriel respirou fundo. O enjoo passou. Aquilo foi mais importante do que qualquer refeição sem vômito. Pela primeira vez, ele percebeu que sentir algo ruim não significava que tudo estava perdido. Você não vai embora? Ele perguntou, naquela noite. Estou aqui, Clara respondeu. No quarto dia, Alexandre finalmente falou. O que você está fazendo com ele? Perguntou, sem agressividade. Havia mais confusão do que desconfiança em sua voz. Estou mudando o significado da comida, Clara respondeu. Antes, comer significava perda, dor, abandono. Agora precisa significar presença, cuidado e previsibilidade. E isso basta? Para uma criança de 3 anos traumatizada? Clara olhou para ele. Às vezes basta exatamente isso. No quinto dia, Gabriel não vomitou nenhuma vez. No sexto, pediu mais uma colher. No sétimo, perguntou o que teria no almoço. Algo começou a se espalhar pela casa. Um clima diferente. A cozinheira observava curiosa. Os funcionários cochichavam. Alexandre andava menos tenso. Mas Clara sabia. Sempre sabia. Quando algo começa a dar certo em uma casa rica, alguém sempre se incomoda. E ela sentiu isso no olhar de Carmen, a irmã de Alexandre, na primeira vez em que cruzaram no corredor. Um olhar frio, avaliador, carregado de uma pergunta silenciosa. Como essa mulher simples conseguiu o que ninguém conseguiu? Clara seguiu andando. O método estava funcionando. Mas o verdadeiro conflito ainda estava por vir. A melhora de Gabriel não passou despercebida. Em uma casa onde tudo funcionava com controle absoluto, qualquer mudança era notada imediatamente. E a mudança naquele menino era impossível de ignorar. Na segunda semana, ele já não chegava à mesa com os ombros encolhidos. Não segurava mais o talher como quem segura um objeto perigoso. Seus movimentos ainda eram cuidadosos, mas havia curiosidade neles. Expectativa. Às vezes, até entusiasmo. O que a gente vai comer hoje? Perguntou numa manhã, antes mesmo de se sentar. Clara percebeu ali o sinal mais claro de progresso. A pergunta não era sobre dor. Era sobre futuro. Alexandre começou a receber comentários. Primeiro da cozinheira, depois de funcionários antigos da casa. O menino está comendo melhor, senhor, disse Dona Marlene. Faz tempo que não vejo isso. Ele assentia, contido. Ainda tinha medo de comemorar. Medo de chamar atenção demais para algo que poderia se quebrar. Mas nem todos reagiam com a mesma cautela. Carmen Drummond observava em silêncio. Irmã mais velha de Alexandre, sempre presente nas decisões importantes da família, Carmen era o tipo de mulher que não aceitava facilmente o improvável. Para ela, tudo precisava de uma explicação lógica, clara, e de preferência, alinhada ao status da família. É muito estranho, comentou ela certa tarde, enquanto observava Gabriel comer tranquilamente. 6 meses de médicos caríssimos não resolveram, mas uma babá resolve em dias. Alexandre respirou fundo. Ela não é só uma babá. É nutricionista. Nutricionista formada onde? Carmen perguntou, sem disfarçar o tom de desdém. Universidade pública, ele respondeu. Carmen ergueu a sobrancelha. Ah, explica muita coisa. Alexandre a encarou, irritado. Explica o quê? Que alguém sem vivência de alto nível esteja brincando de experimento aqui dentro, ela respondeu,
cruzando os braços. Crianças não melhoram assim do nada. Não foi do nada, Alexandre retrucou. Foi trabalho. Trabalho sem supervisão médica adequada, Carmen insistiu. Isso é perigoso. Alexandre não respondeu. Sabia que qualquer argumento racional ali seria visto como ingenuidade. Nos dias seguintes, Carmen passou a observar Clara com atenção excessiva. Reparava nos horários, nas conversas, nos gestos. Não via nada de errado, e isso a incomodava ainda mais. Você já reparou como ela fala com ele? Comentou com Fernanda, prima da família. Como se fosse da família. Isso não é normal, Fernanda concordou. Funcionários precisam manter distância. Exatamente, Carmen respondeu. Apego demais sempre esconde alguma coisa. Enquanto isso, Clara seguia com o trabalho, alheia aos olhares atravessados. Gabriel estava diferente. Mais falante. Mais curioso. Começava a pedir para ajudar no preparo da comida. Posso mexer? Perguntava, segurando a colher. Pode, Clara respondia. Só cuidado. Ele se sentia importante. Útil. Parte de algo. No final da semana, houve uma consulta de rotina com o pediatra. É impressionante, disse o médico, folheando os exames mais recentes. Ele ganhou peso. Está mais ativo. Não vomitou? Não, Alexandre respondeu. Nenhuma vez. O médico franziu a testa. Curioso, não fizemos nenhuma mudança medicamentosa. Alexandre apenas assentiu. O que mudou foi o ambiente, disse ele. O médico deu de ombros. Seja o que for, continue. Carmen ouviu aquilo de longe. E não gostou nem um pouco. Naquela noite, ela tomou uma decisão silenciosa. Uma decisão que marcaria o início do verdadeiro conflito. Vou investigar essa mulher, disse a si mesma. Por que ninguém faz milagres assim sem algo por trás? Enquanto isso, Gabriel adormecia tranquilo, com o estômago leve e o coração mais seguro do que havia sido em meses. Clara fechou a porta do quarto com cuidado, sem saber que, naquele mesmo instante, começava a ser tratada não como solução, mas como ameaça. Carmen não dormiu naquela noite. Sentada na sala ampla do apartamento que mantinha no mesmo bairro nobre, girava lentamente uma taça de vinho enquanto repassava mentalmente tudo o que havia visto nos últimos dias. A melhora de Gabriel era real demais para ser ignorada. E, para ela, real demais para ser simples. Na cabeça de Carmen, o mundo sempre funcionara de forma previsível. Resultados vinham de títulos, de sobrenomes fortes, de médicos renomados, de métodos caros. Nada daquilo combinava com a presença discreta de uma jovem simples, vestida com roupas comuns, circulando com naturalidade por uma casa que sempre exigirá reverência. Aquilo não era só estranho. Era ofensivo. Na manhã seguinte, Carmen ligou para um homem que conhecia havia anos. João Santos. Investigador particular. Especialista em descobrir o que pessoas comuns escondiam quando eram colocadas perto demais de famílias poderosas. Preciso de um levantamento completo, disse ela, sem rodeios. Tudo sobre uma mulher chamada Clara Santana. Profissão? Perguntou João, já abrindo o bloco de notas. Babá. Nutricionista. Frequenta nossa casa. Algum motivo específico? Carmen sorriu sem humor. Pessoas simples não fazem milagres sem motivo. Enquanto isso, na mansão, Clara preparava o almoço com Gabriel. Ele estava animado, segurando uma cenoura como se fosse um troféu. Hoje é comida de astronauta, ela disse. Astronauta não vomita no espaço, né? Ele perguntou, sério. Não, Clara respondeu. Eles confiam muito no próprio corpo. Gabriel assentiu, concentrado. Aquela frase tinha peso. Confiança. Era isso que estava sendo reconstruído, colher por colher. Alexandre observava de longe, sentindo algo que não sentia havia meses, alívio. Mas o alívio vinha acompanhado de um desconforto crescente. A presença constante da irmã, os comentários atravessados, os olhares desconfiados. Ele sabia como Carmen era quando colocava algo na cabeça. Persistente. Implacável. 2 dias depois, o telefone de Carmen tocou. Já encontrei algumas coisas interessantes, disse João, do outro lado da linha. Continue, ela respondeu, sentando-se imediatamente. Primeiro, ela foi demitida do emprego anterior como babá. Demitida? Carmen repetiu, satisfeita. Sim. A família não quis entrar em detalhes, mas falou em incompatibilidade profissional. Carmen sorriu. Sabia. E tem mais, João continuou.
Ela frequenta um centro espírita. Toda semana. Carmen se endireitou na cadeira. Centro espírita? Sim. Assídua. Participa de reuniões, estudos, coisas assim. Para Carmen, aquilo foi o estupim perfeito. Tudo começou a fazer sentido dentro da lógica distorcida que ela mesma construía. Então é isso, murmurou. Não é ciência. É outra coisa. Naquele mesmo dia, Carmen começou a plantar sementes. Comentários sutis, perguntas aparentemente inocentes. Vocês já perceberam como a melhora do Gabriel foi rápida demais? Dizia durante o jantar. Rápida e estranha, completava em outra conversa. Parece coisa de milagre. E milagres sempre cobram um preço, acrescentava, em tom baixo. As palavras começaram a circular. Primeiro entre parentes próximos. Depois entre visitas ocasionais. Cada repetição tornava a suspeita mais sólida. Ouvi dizer que a babá pratica coisas estranhas, cochichavam. Deve estar fazendo algum tipo de ritual com a comida. Não é normal uma criança melhorar assim. Clara percebeu o clima mudar antes mesmo de alguém dizer qualquer coisa diretamente. Funcionários passaram a falar menos com ela. Olhares desviavam. O ambiente, que começara a se tornar leve, voltou a ficar pesado. A senhora não liga para o que dizem, comentou Dona Marlene, numa tarde, em voz baixa. Mas estão falando. Falando o quê? Clara perguntou, sem alterar o tom. Que a senhora faz coisa estranha. Coisa espiritual. Clara soltou um riso curto, incrédulo. Coisa estranha? Repetiu. Eu conto histórias e corto legumes coloridos. Dona Marlene deu de ombros. Gente rica gosta de explicação complicada. Naquela noite, Clara percebeu algo diferente em Alexandre. Ele estava mais silencioso. Pensativo. O olhar menos firme. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Nada, ele respondeu rápido demais. Só, barulho de família. Clara assentiu. Sabia que, quando famílias ricas faziam barulho, raramente era algo pequeno. Ela ainda não sabia, mas o conflito estava prestes a deixar de ser silencioso. E quando viesse à tona, não seria sobre comida. Seria sobre poder, preconceito e o incômodo profundo de ver alguém improvável ocupar um lugar que nunca lhe foi concedido. A investigação avançava em silêncio, mas seus efeitos já começavam a se espalhar pela casa como um frio invisível. Clara sentia. Não porque alguém a tivesse confrontado diretamente, mas porque ambientes mudam antes das palavras. Os sorrisos ficavam curtos. As conversas cessavam quando ela se aproximava. Pequenos detalhes denunciavam que algo estava sendo decidido longe dela. Carmen não perdia tempo. Cada informação recebida do investigador era cuidadosamente moldada para parecer mais grave do que realmente era. Não importava a verdade. Importava a narrativa. Incompatibilidade profissional, repetia ela para quem quisesse ouvir. Foi demitida. Isso não é pouca coisa. E esse centro espírita, acrescentava Fernanda, com expressão carregada. Vocês sabem como essas coisas funcionam. As suspeitas iam ganhando corpo. O que antes era apenas desconfiança começava a se transformar em ameaça concreta. Alexandre tentava ignorar. Dizia a si mesmo que resultados falavam mais alto que boatos. Mas a pressão vinha de todos os lados. Ligações. Mensagens. Reuniões improvisadas. Alexandre, você precisa ter cuidado, disse um primo numa dessas conversas. Está colocando seu filho nas mãos de alguém que você não conhece de verdade. Eu conheço o suficiente, ele respondeu, irritado. Vejo o resultado todos os dias. Resultados rápidos demais também são perigosos, insistiam. Enquanto isso, Clara seguia focada em Gabriel. O menino agora comia sem precisar ser convencido. Ainda devagar, ainda atento às próprias sensações, mas sem aquele medo paralisante. Pela primeira vez, pediu para repetir. Posso comer mais um pouco? Perguntou numa tarde. Clara sorriu. Pode. Gabriel levou a colher à boca e engoliu sem hesitar. Depois riu, orgulhoso. Meu corpo tá forte. Ela assentiu, emocionada. Tá aprendendo a confiar. Mas nem tudo era leve. Naquele mesmo dia, Alexandre chamou Clara para conversar. Preciso te perguntar uma coisa, disse ele, fechando a porta da biblioteca. Clara sentiu o clima mudar imediatamente. Claro. Você teve problemas sérios no emprego anterior? Ela respirou fundo. Sabia que aquela pergunta chegaria. Não, respondeu com firmeza. Houve um conflito emocional. As crianças se apegaram muito a mim. A mãe não gostou.
Alexandre a observou atentamente. E esse centro espírita que você frequenta? Clara piscou, surpresa com a franqueza. Sim, frequento. Nunca escondi isso. Você faz algum tipo de prática diferente com o Gabriel? A pergunta caiu pesada. Clara sentiu o peito apertar, mas manteve a postura. Não faço nada além do que já expliquei. Nutrição comportamental. Psicologia infantil básica. Presença. Alexandre assentiu lentamente, mas o olhar denunciava a dúvida. Minha família está preocupada, ele disse. Dizem que tudo isso é estranho demais. Estranho para quem nunca lidou com trauma infantil, Clara respondeu com calma. Não para quem estudou isso. Alexandre passou a mão pelo rosto. Eu confio em você, disse. Mas estou sendo pressionado. Clara entendeu. Ali não era mais sobre ciência ou cuidado. Era sobre poder e reputação. Naquela noite, Carmen tomou sua decisão final. Não bastava espalhar dúvidas. Ela precisava de algo concreto. Algo visual. Algo que pudesse ser mostrado. No sábado seguinte, ela seguiu Clara discretamente. O centro espírita ficava em uma rua simples. Fachada modesta. Nada de luxo, nada de mistério. Clara entrou tranquilamente, cumprimentando pessoas comuns. Conversou. Sentou. Ouviu. Falou sobre caridade e estudo. Carmen filmou tudo do outro lado da rua. Cada imagem era, para ela, a prova definitiva de que estava certa. Agora tenho o que preciso, murmurou. Na segunda-feira, ela apareceu na mansão com o celular na mão e expressão vitoriosa. Alexandre, precisamos conversar agora. Clara estava na cozinha com Gabriel quando sentiu o clima pesar de vez. O menino percebeu. Você vai embora? Perguntou, inseguro. Clara se ajoelhou à frente dele. Ainda não. Mas, no fundo, ela sabia. Algo sério estava prestes a acontecer. E desta vez, não era o estômago de uma criança que estava em risco. Era tudo o que ela havia construído ali. A reunião foi convocada para aquela mesma noite. Não houve convite gentil, nem explicação prévia. Apenas uma ordem disfarçada de urgência. Quando Clara entrou na sala principal da mansão, sentiu imediatamente que não estava ali como convidada. Estava ali como acusada. A sala estava cheia. Mais cheia do que deveria. Parentes que raramente apareciam estavam sentados em sofás e poltronas, formando um semicírculo silencioso. Rostos conhecidos apenas de vista. Olhares frios. Avaliadores. No centro, Alexandre permanecia em pé, tenso, dividido. Ao lado dele, Carmen segurava o celular como quem segura uma prova irrefutável. Pode sentar, disse Carmen, apontando para uma cadeira isolada. Clara sentou. Manteve a coluna ereta. Não porque estivesse segura, mas porque sabia que qualquer sinal de fragilidade seria usado contra ela. Vamos ser diretos, Carmen começou. Essa situação ultrapassou todos os limites aceitáveis. Que situação? Clara perguntou, com calma. A influência que você exerce sobre o Gabriel, respondeu Fernanda, cruzando os braços. Não é saudável. Ele está melhor do que esteve em 6 meses, Clara respondeu. Isso é um fato. Melhor de forma inexplicável, Carmen rebateu. E é isso que nos preocupa. Ela avançou alguns passos e mostrou o celular. Alguém aqui reconhece este lugar? O vídeo começou a rodar. Clara aparecia entrando no centro espírita. Conversando. Sentada em círculo. Nada além disso. Isso é um centro espírita, disse Carmen. Onde você vai regularmente? O silêncio na sala ficou pesado. Sim, Clara respondeu. Eu frequento. E você espera que acreditemos que isso não tem nenhuma relação com a recuperação do Gabriel? Fernanda perguntou. Não tem, Clara respondeu, sem elevar a voz. Então explique, Carmen insistiu. Explique como uma babá sem formação médica resolveu um problema que 12 especialistas não conseguiram. Clara respirou fundo. Primeiro, eu não sou apenas babá. Sou nutricionista comportamental especializada em transtornos alimentares infantis. Especializada onde? Alguém perguntou, com desdém. Universidade de Brasília. Especialização na Universidade de São Paulo, Clara respondeu. Tudo documentado. Documentos se falsificam, Carmen rebateu rapidamente. Resultados não, Clara respondeu. Alexandre interveio. Gabriel está saudável. Ganhou peso. Dorme bem. Por enquanto, Carmen cortou. E se isso for temporário? E se ela estiver criando dependência emocional?
E se estiver manipulando a criança? Clara sentiu o impacto daquela palavra. Manipulação. Eu nunca manipulei Gabriel, disse, com firmeza. Eu cuidei. Cuidou demais, Fernanda provocou. Crianças se apegam. Isso é perigoso. O que é perigoso, Clara respondeu, é deixar uma criança traumatizada sozinha com o medo. Helena, a tia mais velha, até então em silêncio, bateu a mão no braço da poltrona. Mocinha, disse com autoridade, em 80 anos de vida, aprendi a desconfiar de soluções rápidas demais. Clara a encarou com respeito. Dona Helena, soluções rápidas não. Especialização correta. Especialização que médicos não tiveram? Alguém ironizou. Médicos tratam o estômago, Clara respondeu. Eu tratei a criança inteira. O murmúrio começou. Isso é soberba, Carmen acusou. Você está se colocando acima da medicina. Não, Clara respondeu. Estou atuando em uma área que a medicina tradicional frequentemente ignora. Alexandre passou a mão pelo rosto, claramente pressionado. Chega, disse ele. Precisamos decidir o que fazer. Carmen aproveitou o momento. Exatamente. Ou ela sai agora, ou assumimos o risco de continuar com alguém que não sabemos o que realmente faz. Clara sentiu o chão desaparecer sob os pés. Não por medo de perder o emprego, mas pelo olhar de Gabriel, que naquele momento apareceu na porta, segurando um desenho colorido. Papai, disse ele, hesitante. Posso mostrar meu desenho? O menino entrou na sala, ignorando o clima pesado. Entregou o papel a Alexandre. Um desenho simples. 3 figuras de mãos dadas ao redor de uma mesa. É a gente comendo feliz, explicou. Eu, você e a tia Clara. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Clara sentiu os olhos arderem. Carmen apertou os lábios. Alexandre ficou imóvel. Ele não está doente, Clara disse, com a voz firme, mas emocionada. Ele só precisava que alguém acreditasse nele. A sala inteira ficou suspensa naquele instante. O confronto havia chegado ao ponto máximo. E a decisão que seria tomada ali mudaria o destino de todos naquela casa. O silêncio na sala não era de concordância. Era de suspensão. Todos esperavam que alguém dissesse algo que resolvesse aquela tensão impossível. Mas ninguém parecia disposto a ceder primeiro. Clara respirou fundo. Não por nervosismo. Por decisão. Se aquele fosse o momento de cair, cairia dizendo a verdade inteira. Vocês querem entender o que eu fiz? Ela começou, olhando um por um. Então eu vou explicar. Não com misticismo. Não com emoção barata. Com fatos. Carmen cruzou os braços. Estamos ouvindo. Clara abriu a pasta que carregava consigo. Dentro, folhas organizadas, anotações, gráficos simples, registros diários. Na primeira semana, identifiquei que Gabriel apresentava uma associação traumática entre alimentação e perda materna, disse ela. Comer ativava a dor emocional. O corpo reagia com rejeição física. Isso se chama somatização. Médicos descartaram isso, Fernanda retrucou. Porque olharam apenas para o corpo isolado, Clara respondeu. Eu olhei para o contexto emocional completo. Ela virou uma das páginas. Segunda etapa. Removi o ambiente de expectativa de fracasso. Gabriel comia sozinho, em um quarto que parecia enfermaria. Toda refeição já começava com medo. Alexandre engoliu em seco. Terceira etapa. Reintroduzi previsibilidade, presença constante e vínculo emocional seguro. Não contei histórias por diversão. Usei narrativa como ferramenta terapêutica para reduzir a ansiedade antecipatória. Histórias não curam doenças, alguém murmurou. Curam traumas, Clara respondeu. E traumas causam doenças. Ela mostrou os registros de peso. Em 6 meses, perdeu peso progressivamente. Em 2 semanas, recuperou 3 quilos. Sem medicação nova. Sem intervenção médica adicional. Carmen deu um passo à frente. E sua história pessoal? Perguntou, fria. Isso também faz parte do método? Clara hesitou apenas um segundo. Depois decidiu. Faz, respondeu. Ela fechou a pasta. Minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos. Desenvolvi anorexia infantil severa. Quase morri de desnutrição. O impacto foi imediato. Alguns olhares se suavizaram. Outros se tornaram desconfortáveis. Quem me salvou não foi um médico, Clara continuou. Foi minha avó. Ela fez exatamente o que fiz com Gabriel. Mudou o significado da comida. Transformou medo em cuidado. Alexandre sentiu um aperto no peito.
Foi por isso que você estudou isso? Ele perguntou, baixo. Foi, Clara respondeu. Dediquei minha vida inteira a entender por que crianças param de comer quando estão machucadas por dentro. Helena pigarreou. Você está dizendo que médicos erraram? Estou dizendo que cada profissional tem um campo de atuação, Clara respondeu. O meu é este. Carmen tentou retomar o controle. E esse centro espírita? Insistiu. Isso não influencia nada? Clara a encarou com calma. Influencia minha ética. Minha paciência. Minha compaixão. Não usei nenhuma prática espiritual com Gabriel. Usei ciência aplicada com humanidade. Você ora por ele? Alguém perguntou. Oro para que ele seja feliz, Clara respondeu. Assim como oro por qualquer criança. Isso não é feitiçaria. É desejo humano. O clima começou a mudar. Não havia mais acusação clara. Apenas resistência. Se eu tivesse usado qualquer método obscuro, Clara continuou, Gabriel estaria pior, não melhor. O corpo de uma criança não mente. Ela olhou diretamente para Carmen. A verdadeira pergunta é outra. Vocês estão desconfiados porque algo deu errado, ou porque algo deu certo vindo de alguém que vocês não esperavam? Carmen ficou em silêncio. Alexandre deu um passo à frente. Chega, disse ele. Eu vi meu filho definhar por 6 meses. E vi ele voltar a sorrir em 2 semanas. Isso não é coincidência. Ele respirou fundo. Clara fica. A frase caiu como um martelo. Alguns parentes trocaram olhares. Outros suspiraram, contrariados. A responsabilidade é minha, Alexandre completou. Gabriel é meu filho. Clara sentiu o peso sair dos ombros, mas manteve a postura. Obrigada, disse, apenas. Naquela noite, Gabriel dormiu tranquilo. E pela primeira vez desde que chegará naquela casa, Clara soube que não estava mais ali apenas por necessidade. Estava ali por reconhecimento. Mas Carmen, sentada sozinha na sala vazia depois que todos saíram, apertou os lábios com força. Ela não havia perdido. Ainda. A decisão de Alexandre não encerrou o conflito. Apenas mudou o eixo de força dentro daquela casa. A partir daquela noite, tudo parecia igual na superfície, mas profundamente diferente por dentro. As portas continuavam pesadas, os corredores silenciosos, os quadros caros nas paredes. Ainda assim, algo invisível havia se deslocado. Pela primeira vez, a autoridade não vinha do sobrenome, nem do dinheiro, nem da idade. Vinha do resultado. Clara sentiu isso no dia seguinte. Não houve pedidos de desculpa formais. Nenhum reconhecimento explícito. Mas houve silêncio respeitoso. Houve espaço. Houve menos olhares atravessados. E, sobretudo, houve algo que jamais existira antes: ninguém interferiu no trabalho dela. Gabriel acordou sorrindo naquela manhã. Hoje tem comida de quê? Perguntou antes mesmo de sair da cama. Hoje você escolhe, Clara respondeu. Ele pensou por alguns segundos, sério. Comida de explorador. Explorador de quê? Do mundo inteiro. Eles desceram juntos. Na cozinha, Dona Marlene observou a cena com um sorriso discreto. Pela primeira vez, não parecia apreensiva. Apenas cúmplice. O menino comeu bem. Sem pressa. Sem tensão. Sem dor. Alexandre assistiu tudo de longe. Sentia uma mistura de alívio e culpa. Alívio por ver o filho bem. Culpa por ter permitido que dúvidas externas quase destruíssem aquilo. Naquela tarde, o pediatra voltou à casa para uma avaliação de rotina. Sentou-se na sala, analisou os registros, observou Gabriel brincar. É outro menino, disse, sincero. Francamente, não consigo explicar como chegamos aqui tão rápido. Não chegamos rápido, Alexandre respondeu. Chegamos do jeito certo. O médico assentiu, respeitoso. Seja o que for, continue. A frase simples teve um peso enorme. Era a validação que Carmen não esperava ouvir. Ela observava da porta, com o rosto rígido. Pela primeira vez desde o início de tudo, não tinha argumentos sólidos. Os médicos haviam se calado. Os números falavam. O menino estava saudável. Mesmo assim, o incômodo persistia. Não era mais sobre Gabriel. Era sobre o orgulho ferido. Carmen começou a se tornar silenciosa. Menos ataques diretos. Mais afastamento. Menos presença. O conflito explícito cedeu lugar a uma derrota velada. Clara percebeu a mudança quando Helena, a tia mais velha, se aproximou dela numa tarde tranquila. Mocinha, disse, sentando-se devagar ao seu lado. Talvez tenhamos sido injustos.
Clara manteve o tom respeitoso. Entendo o medo, respondeu. Medo faz pessoas boas dizerem coisas duras. Helena assentiu. Você fez algo que ninguém conseguiu, admitiu. Salvou um menino. Eu só ajudei, Clara respondeu. Ele fez a parte mais difícil. A velha senhora sorriu de leve. Humildade também é sinal de competência. A inversão estava completa. Aqueles que duvidaram agora observavam em silêncio. Aqueles que atacaram recuaram. A casa, que antes pressionava, agora se ajustava à presença de Clara. Mas o maior sinal de mudança não vinha dos adultos. Vinha de Gabriel. Ele passou a convidar o pai para sentar à mesa. Papai, senta comigo. Alexandre começou a jantar com o filho com mais frequência. Sem celular. Sem reuniões. Apenas ali. Presente. A tia Clara disse que comer junto é importante, Gabriel explicava. Alexandre sorria, sabendo que aquela simples frase carregava mais verdade do que qualquer relatório médico que já lera. Com o passar dos dias, Gabriel ganhou peso visível. As roupas começaram a ficar justas. As olheiras desapareceram. O riso ficou fácil. Espontâneo. Uma tarde, enquanto brincavam no jardim, ele caiu e ralou o joelho. Chorou. Clara correu até ele, limpou o machucado. Dói, mas passa, disse ela. Gabriel respirou fundo. Igual quando eu comia antes. Clara sentiu o coração apertar. Igualzinho, respondeu. Naquele momento, ela soube. Não havia mais regressão possível. O medo havia sido ressignificado. O corpo do menino não lutava mais contra o alimento. Lutava apenas como qualquer corpo saudável luta, para crescer. Alexandre observava da varanda. Pela primeira vez desde a morte da esposa, sentia que a casa voltava a ser um lar. Não perfeito. Não sem dor. Mas vivo. A autoridade havia mudado de mãos. Não porque alguém a tomou à força. Mas porque alguém a conquistou com cuidado, constância e verdade. E isso, mesmo os mais resistentes, já não conseguiam negar. O tempo passou sem alarde, como costuma acontecer quando a dor deixa de ser protagonista. As semanas seguintes não trouxeram reviravoltas dramáticas nem recaídas assustadoras. Trouxeram rotina. E, para aquela casa, rotina passou a ser sinônimo de normalidade, algo que havia desaparecido havia muito tempo. Gabriel começou a ganhar peso de forma constante. Não abrupta, não forçada. Natural. O corpo respondia como deveria ter respondido desde o início. As consultas médicas passaram a ser breves, quase protocolares. Os exames, antes temidos, agora eram apenas confirmações do que já era visível a olho nu. Ele está dentro da curva normal, disse o pediatra em uma dessas visitas. Sem restrições. Alexandre ouviu aquilo com um alívio silencioso. Não comemorou em voz alta. Preferiu observar o filho correndo pelo jardim, algo impensável meses antes. O menino corria, tropeçava, levantava. Não levava a mão ao estômago. Não chorava de medo. Apenas vivia. Clara manteve o mesmo rigor que havia adotado desde o início. Registrava horários, alimentos, reações emocionais. Não por desconfiança, mas por responsabilidade. Sabia que o sucesso verdadeiro precisava ser consolidado. Você ainda nota tudo? Alexandre perguntou certa noite. Anoto, ela respondeu. Cura não é sorte. É processo. Gabriel começou a participar mais ativamente do preparo das refeições. Escolhia ingredientes, ajudava a montar pratos simples. Sentia orgulho do que fazia. Eu que fiz, dizia, sempre que alguém elogiava. A comida deixou de ser um evento terapêutico e passou a ser apenas comida. Exatamente como deveria ser. Com o passar dos meses, Clara percebeu algo importante. Gabriel já não precisava dela da mesma forma. Não buscava confirmação constante. Não perguntava se ela iria embora. Não se encolhia diante do prato. Era o sinal que ela esperava. Numa tarde tranquila, sentaram-se na varanda. Gabriel desenhava no chão com giz colorido. Tia Clara, ele disse, sem levantar a cabeça. Você vai ficar aqui para sempre? Clara respirou fundo. Sabia que aquela pergunta chegaria. Não, respondeu com doçura. Um dia eu vou embora. Ele parou de desenhar. Por quê? Porque meu trabalho aqui vai terminar, ela explicou. Você já sabe comer. Já sabe confiar. Já sabe cuidar de você. Gabriel pensou por alguns segundos. Mas a gente pode ser amigo? Sempre, Clara respondeu. Ele sorriu e voltou a desenhar,
como se aquela resposta fosse suficiente. Naquela noite, Clara conversou com Alexandre. Gabriel não precisa mais de acompanhamento intensivo, disse. Ele está estável. Seguro. Alexandre sentiu um aperto no peito. Isso significa que você vai nos deixar? Significa que ele está pronto, Clara respondeu. E isso é uma boa notícia. Alexandre assentiu, em silêncio. Sabia que era verdade, mesmo que doesse. Algumas semanas depois, Clara recebeu uma proposta inesperada. Uma clínica especializada em transtornos alimentares infantis havia tomado conhecimento do caso. Queriam que ela coordenasse um projeto piloto baseado no método que havia aplicado com Gabriel. Seu trabalho chamou atenção, disseram. Precisamos disso em escala maior. Clara aceitou. Não por ambição, mas por propósito. No dia da despedida, Gabriel a abraçou com força. Obrigado por me ensinar a não ter medo, disse. Obrigada por me ensinar a acreditar, ela respondeu. Alexandre observava a cena com os olhos marejados. Sabia que aquela mulher não havia sido apenas uma funcionária temporária. Havia sido o ponto de virada da vida do filho. E, em muitos aspectos, da própria vida dele. Meses depois, Gabriel estava completamente integrado à rotina escolar. Comia na cantina. Experimentava alimentos novos. Ria com os colegas. Era apenas mais uma criança saudável. E Clara, agora em outro espaço, começava a transformar aquela experiência em algo maior. Protocolos. Estudos. Métodos replicáveis. O que havia começado como a tentativa desesperada de salvar um menino se transformava lentamente em um legado capaz de alcançar muitos outros. 2 anos se passaram desde o dia em que Clara atravessou aquele portão pela primeira vez, com um blazer barato e o coração apertado. A mansão continuava imponente, os jardins impecáveis, os muros altos. Mas quem retornava ali agora não era a mesma mulher. Clara havia mudado. E Gabriel também. O menino corria pelo quintal com energia de sobra. Estava mais alto, mais forte, com o rosto corado e o riso fácil. Parou perto da cozinha, entrou sem pedir licença e começou a preparar algo sozinho. Tia Clara, olha o que eu aprendi a fazer, disse, orgulhoso. Ela se aproximou. Gabriel montava um sanduíche colorido, combinando ingredientes com cuidado. Nossa, Clara sorriu. Isso está com cara de comida de chefe. Aprendi vendo o vídeo, respondeu ele. E também porque comer é legal agora. Aquela frase simples carregava tudo. Alexandre observava da varanda. O homem que antes caminhava pela casa com o peso da impotência agora sorria com leveza. Aproximou-se dos dois. Ele come de tudo, disse, com orgulho. Até coisas que eu não gosto. Clara riu. Isso é sinal de saúde. Alguns meses depois, Clara publicou um artigo científico relatando o caso de um menino que vomitava tudo que comia por 6 meses e se recuperou completamente ao ter o trauma emocional tratado junto com a alimentação. O artigo chamou atenção. Vieram convites. Hospitais. Universidades. Congressos. Clara passou a dar palestras. Contava a história sem nomes, sem rostos, mas com verdade. Crianças não adoecem apenas no corpo, dizia. Adoecem quando deixam de se sentir seguras. Em uma dessas palestras, um médico perguntou: qual foi o remédio principal? Clara respondeu sem hesitar: presença. Previsibilidade. Amor aplicado com conhecimento científico. A plateia ficou em silêncio. Anos depois, Clara escreveu um livro. No último capítulo, dedicou algumas linhas a um menino identificado apenas como G. O primeiro caso. O que mudou tudo. Gabriel cresceu sem lembrar do sofrimento como trauma. Para ele, comer sempre foi normal. Divertido. Seguro. A cura foi tão completa que a dor virou apenas parte distante da própria história. Em um aniversário, já com 6 anos, ele se aproximou de Clara. Quando eu crescer, disse, quero ajudar crianças que têm medo de comer. Clara sentiu os olhos marejarem. Você já ajuda, respondeu. Só sendo feliz. Salvar uma criança não muda apenas uma vida. Muda o futuro que ela vai construir. Muda as pessoas que ela vai tocar. Muda histórias que ainda nem existem. Às vezes, a solução mais poderosa não vem de quem tem mais dinheiro, mais títulos ou mais prestígio. Vem de quem sabe olhar para onde ninguém olhou. Ouvir o que ninguém ouviu. Acreditar quando todos desistiram. E, às vezes, uma babá pobre não salva apenas um menino. Ela ensina uma família inteira a enxergar o que realmente importa. Se essa história tocou você de alguma forma, curta este vídeo,
compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixe um comentário dizendo qual parte mais te emocionou e de qual cidade você está assistindo. A sua participação ajuda essas histórias a continuarem sendo contadas. Um abraço. Até a próxima história.